No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre... Ai! Não é trompete. Vamos aprender sobre eletricidade estática. O que causa esse choque? Por que faz esse som? E o que a umidade do ar tem a ver com isso? Fica aí, pois isso é o que vamos explicar no vídeo de hoje. Você pode conseguir fazer uns truques bem interessantes com efeito eletrostático. Ao esfregar a bexiga nos cabelos, ou na barba, ou ainda se for numa roupa de lã, melhor ainda. Você consegue fazer uns efeitos assim. Por volta do ano 600 a.C., o famoso Tales de Mileto descobriu que ao esfregar âmbar contra a pele de animais, por exemplo, ela podia atrair pequenas coisas como cinzas, poeira ou pedaços pequenos de palha. Acontece que ele não fazia ideia do que causava isso, e as pessoas achavam na época que essa pedra tinha alma por ser capaz de mover outros objetos. E também achavam que era exatamente o mesmo fenômeno que o magnetismo, que também era conhecido na região. Vamos agora para 2000 anos depois, quando no século XVI, o médico da rainha da Inglaterra e também físico William Gilbert, estudando esse fenômeno para entender melhor o que estava acontecendo, percebeu que outros objetos, quando em atrito com âmbar, também recebiam aquela propriedade, e chamou aqueles objetos de elétricos. Isso deu início ao que foi chamado após de eletroestática, que tem esse nome por estudar as cargas elétricas sem movimento, justamente eletricidade estática. Então, só para entender, na verdade, quando tomamos o choque, a eletricidade que estava estática se move, e a isso damos o nome de eletricidade dinâmica. De onde surgiu a palavra eletricidade? No século XVI, William Gilbert, que acabamos de apresentar, foi quem utilizou a palavra eletricidade para descrever uma descarga elétrica. Mas ele não inventou essa palavra. Ele simplesmente se baseou na palavra grega electron, que era o nome que os gregos davam ao âmbar, aquela pedra que o nosso amigo Tales usava. Daí nasceu a palavra eletricidade. Ótimo! Agora vamos entender o que realmente acontece quando levamos esse choquinho quando encostamos em algo. Toda matéria é composta por átomos, e normalmente eles são eletricamente neutros, ou seja, o número de elétrons nas órbitas é o mesmo do número de prótons no núcleo, mantendo assim o equilíbrio, o mesmo número de positivo e negativo. Acontece que quando dois materiais entram em atrito, um pode roubar elétrons do outro, e isso é conhecido como efeito triboelétrico, ficando assim um carregado positivamente e o outro negativamente. Mas a natureza sempre busca o equilíbrio, e não é diferente nesse caso. Quando um material negativamente carregado encosta em um outro que não tem elétrons sobrando, esses elétrons do primeiro passam de uma vez para o outro. E é isso o choque que nós sentimos. Justamente essa movimentação dos elétrons num piscar de olhos de um material para o outro é que é responsável por esse choque. Ah, agora entendi como os Sikhs soltam aqueles raios. Eles são tão negativos, mas tão negativos, que quando chegam perto de um Jedi que é positivo, soltam aqueles raios pelo ar. E o que a umidade do ar tem a ver com essa briga de elétrons? Bom, tudo. Porque as moléculas de água suspensas no ar podem retirar esses elétrons caso estejam sobrando no nosso corpo ou em qualquer outro. Agora, no tempo seco, não temos essas moléculas suspensas fazendo esse trabalho, capazes de igualar as cargas. E então, quando encostamos em outra pessoa ou em algum objeto, podemos levar essa descarga, que é justamente as coisas se equilibrando energeticamente de novo. Um ótimo exemplo é o choque no carro, que alguns de vocês já podem ter tomado. Logicamente, isto acontece principalmente em um dia seco. Porque imagina só, enquanto o carro vai andando por aí, ele vai coletando elétrons que ficam suspensos no ar. E assim fica negativamente carregado, já que eles não têm para onde ir, porque as rodas do carro são isolantes. E quando você encosta no carro com o pé no chão, mesmo calçado, ele usa o seu corpo como ponte, fazendo assim todos os elétrons irem para o solo.
e é aí que você leva o choque. E é por isso que dizem que o ar seco é um ótimo isolante, porque ele dificulta bastante a passagem dos elétrons. Um esclarecimento aqui: qualquer material dito isolante, como a sola do seu calçado, quer dizer que ele tem uma dificuldade em deixar os elétrons passarem. Mas se tiver muitos, mas muitos elétrons mesmo, eles vão passar de qualquer jeito. Isso é o que acontece com o raio, que nada mais é que elétrons saindo de uma nuvem negativamente carregada para outra nuvem ou para o solo. E aí temos o raio. E quanto ao som que o choque produz? Bom, este ruído acontece porque os elétrons atravessam o ar muito rápido e nisso produzem uma onda sonora. De novo, é a mesma coisa que o raio. A diferença é a proporção. Qual o recorde de vezes que uma pessoa foi atingida por um raio? Alternativa A, uma vez. Alternativa B, 3 vezes. Alternativa C, 7 vezes. Ou alternativa D, 9 vezes. Não esqueça de comentar aí a sua resposta. E acertou quem escreveu a alternativa C. 7 vezes. Vamos saber quem foi esse sortudo. E o nosso sortudo se chama Roy Cleveland Sullivan, que foi um guarda florestal nos Estados Unidos. Entre 1942 a 1977, ele foi atingido por raios 7 vezes e sobreviveu a todas elas. E acabou ganhando o apelido de para-raio humano. Nada mais justo. Mas isso não veio barato, pois ele perdeu sobrancelhas, as unhas dos pés, ficou com cabelos queimados e até queimaduras no peito. Para fechar, por que os cabelos ficam em pé quando encostamos em uma bola de energia estática? Neste caso, cada fio vai ficando com a mesma carga, e como os iguais se repelem, eles apenas estão tentando ficar o mais longe possível um do outro. Isso também pode acontecer em um escorregador, por conta de todo atrito causado durante a descida, ou quando uma tempestade estiver chegando, e você está exatamente no lugar certo, como filmei aí, e um raio pode estar prestes a acontecer. Caso esteja tendo um dia ruim com os cabelos, isso pode ser por conta de andar em cima de um carpete. Para resolver isso, basta andar descalço, principalmente na terra. Mas nem tudo é tão simples. Quando se abastece um veículo, por exemplo, este mesmo efeito acontece quando o combustível entra no tanque, e uma faísca ali pode ser fatal. Por isso que bombas de combustível seguras são sempre aterradas, o que quer dizer que qualquer elétron que tem que se acumular ali é logo enviado para o solo. Em seguida, veja como curvar a água com uma bexiga. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o joinha para fazermos mais conteúdo como esse. Afinal, tem que explicar tudo. Para fazer esse efeito que estão vendo aí, basta esfregar uma bexiga nos cabelos, ou na barba, ou em uma roupa de lã. Gostou? Então não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, para não perder os vídeos semanais aqui do canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que também goste do assunto. Até mais e spasibo!